saber o que aconteceu comigo nesses períodos precoces, no caso eu vou trazer a história do meu nascimento. Eu sempre ouvi uma história da minha mãe, do meu pai, em casa, acerca do meu nascimento, mas eu descobri que a história de quem vivenciou, de quem estava lá, pequenininho, atravessando aquela experiência, foi muito diferente do que eles contaram. Uau! Né? E isso realmente teve um peso enorme. Oi, gente querida! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Estrela Guia, esse espaço que a gente vem com casos que merecem ser compartilhados porque nos inspiram, nos ajudam, nos alimentam a mente, a alma, o coração. Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, criadora da disciplina do equilíbrio, nem autoritarismo, nem permissividade. Vamos buscar o equilíbrio? Vamos junto? E é isso, estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial que eu tive o prazer de conhecer e olha, posso dizer que já no primeiro encontro foi impactante, foi marcante. E vocês vão entender já por quê, viu? Ele também é autor, escritor, emocionalmente. Já gosto do trocadilho, vocês sabem disso. É o querido Manuel Augusto Bissacco. Então nós vamos bater um papo muito gostoso aqui e falar sobre coisas que mudam a vida. Acreditem, viu? Aproveito também para perguntar se o Manuel... Tudo bem, Manuel? Tudo bem. Se você aceita um chazinho. Claro. Posso adoro. servir? Sim. Que bom. Nosso chazinho, talvez algumas pessoas já saibam, da I'm Tea, que é o nosso patrocinador oficial e que é também a minha marca de chás, né? Eu que assino os blends, então eu espero muito que você goste. Mas fique à vontade, tem aguinha também, sinta-se tranquilo. E você, se quiser experimentar, já deve ter um QR Codezinho aí aparecendo, pode pedir e degustar. Eu tenho um carinho muito especial que o chá mudou a minha vida, me trouxe presença, me trouxe calma, que é uma coisa que não veio muito de fábrica. Então eu gosto, eu sou uma pessoa que acabou se apaixonando pelo chá. E me conta, quem é o Manuel? Primeiramente, eu queria agradecer esse convite de estar aqui, né? Partilhar o que eu vou partilhar com você, realmente me encanta muito. Bom, eu sou psicoterapeuta integrativo há 16 anos e o meu trabalho ele é muito focado num período específico da nossa vida, que é o tempo que a gente estava crescendo na barriga da nossa mãe, o nascimento e logo após. O como esses eventos iniciais da vida eles nos constroem para a vida que vem adiante. Né? Você fala muito de infância. A infância já sofre a influência desse período. A infância pode amenizar o que aconteceu já nesses períodos iniciais. A infância ela pode reforçar o que aconteceu. Então eu acredito que ter esse conhecimento acerca, né, deste território que é conhecido como a psicologia pré e perinatal, ela pode realmente agregar muito, né, as pessoas que já te seguem e a todos os seres humanos, né? Sim. Todos nós um dia fomos crianças. Sim. E bem como todos nós passamos pela experiência de ser concebidos, gestados e pela experiência do nascer. Sim, é muito lindo isso, né? Eu falo às vezes, algumas pessoas falam, não, sabe por que eu não me interesso muito por isso? Porque eu não sou da área de humanas, eu sou de exatas, né? Eu falo, olha, você pode ter até escolhido estudar exatas, mas você nasceu humano, você é da área de humanas. Não tem essa opção. Exatamente. Quanto mais você se aprofundar e entender disso, melhor, né? Para você mesmo, para suas relações, né? Com certeza. É muito especial isso, né? É um nível de se conhecer muito profundo, né? Sim. Como nós atuamos na vida e, consequentemente, né? Tendo esses insights, a gente tem a possibilidade de mudar padrões que são disfuncionais, aquelas coisas que nos incomodam, né? Sim. Eu falo que a gente, na verdade, passa a ter escolhas a partir do autoconhecimento, né? Sim. Porque tem muita coisa que a gente acha que está escolhendo, mas a gente está refém. Exatamente. Né? Então é muito legal esse caminho de autoconhecimento, porque a gente começa a ter um pouco mais de escolhas, de possibilidades, de falar, isso foi assim até agora eu entendi por quê, e o que eu vou fazer agora com isso? Né? Então, eu
sou muito grata por ter tido a chance de encontrar algum caminho, né, de autoconhecimento. Acho que não existe só um, acho que não acaba, acho que ele é infinito. Infinito. Né? E isso que você traz, e que eu tive a chance de conhecer, né, numa palestra, e me encantei, e por isso te fiz o convite, te agradeço muito de ter aceitado e estar aqui. Mas isso que você traz foi mais um jeito de olhar para mim que eu ainda não tinha tido a chance, né? Então, e já fez diferença com aquele único encontro. Uau! Então foi isso que eu falei, não, gente, eu quero levar para as pessoas também, né, que acompanham o podcast, poderem conhecer um pouco mais disso, né, do teu trabalho. Eu acho que existe a coisa em si e existe a nossa maneira de entregar. Né? E eu acho que no seu caso, as duas coisas são especiais, o assunto e a tua entrega, a maneira como você faz esse trabalho, eu acho muito especial também. Então, eu queria saber de tudo, né? 16 anos com este trabalho, deve ter muitos casos que você já coleciona, que você já participou, né? Muitas vidas que de alguma maneira você já impactou, né? O que você escolheu? Que caso você selecionou para compartilhar com a gente? É um caso muito especial dentre todos esses. O primeiro caso. Uau! Minha história. Uau! Como eu acabei conhecendo esse campo e os impactos que isso teve de forma positiva na minha vida, né? O patamar que isso me levou. Porque quando eu já conhecia bastante modalidades de psicoterapia, já estava submetido a processos de psicoterapia por algum tempo, e realmente este conhecimento, saber o que aconteceu comigo nesses períodos precoces, no caso eu vou trazer a história do meu nascimento. Eu sempre ouvi uma história da minha mãe, do meu pai, em casa, acerca do meu nascimento, mas eu descobri que a história de quem vivenciou, de quem estava lá, pequenininho, atravessando aquela experiência, foi muito diferente do que eles contaram. Uau! Né? E isso realmente teve um peso enorme. Já posso começar a contar? Pode, deixa eu só fazer já que você falou disso, você trouxe uma coisa muito especial, que é o fato e a percepção do fato vivido. Às vezes são muito distintos. Muito distintos. E a gente trabalha sempre com aquilo que a gente guardou, com a percepção que ficou em nós. Exatamente. E não com o fato de, né, realmente acontecer, que realmente aconteceu. Né? Então, a nossa verdade individual, né? Sempre. E isso aconteceu com você no nascimento, deve acontecer com quase todos nós. Né? E acontece em outros fatos que a criança vai vivendo também na vida. Ela cria algumas interpretações e tira algumas conclusões que às vezes os adultos nem imaginam que ela está pensando, que ela está sentindo, que ela está concluindo daquela maneira. É interessantíssimo esse seu olhar. Pode começar, quero saber essa história. Esse caso que merece ser compartilhado, quero saber. Então, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Né? Por exemplo, como você ou todas as pessoas sabem sobre o próprio nascimento? É relato, né? São relatos, exatamente. É o que os pais disseram, o que o médico disse, o que a parteira disse, o que a madrinha disse. Então, é através de uma perspectiva de quem vê de fora. Sim. Pode até trazer um contexto factual que realmente, assim, como foi, eu nasci de cesárea. Aqui houve o uso de fórceps. Não, esse nascimento foi rápido. Na perspectiva dos meus pais, eu nasci de cesárea porque a minha mãe não teve a dilatação suficiente, então o médico preferiu uma cesárea ali. Sim. Então ela foi rápida, o corte foi bem pequeno, foi muito tranquilo e, segundo eles, era um médico conceituado, então era um motivo de orgulho na família. Então essa foi a história na qual eu cresci. Entende? E eu já tinha... motivo para ser feliz. Só motivo para ser feliz. Como que eu vou saber que no meu nascimento houveram implicações que me impactariam por toda uma vida? Eu não tinha essa ideia. Porque quando a gente já tem nessa história de fora, que percebe, poxa, demorou várias horas, houve sofrimento fetal, uma circular de cordão, nasceu roxinho, ou precisou ficar internado na UTI neonatal, alguma coisa assim, a gente já tem uma ideia, poxa, isso tem aspectos, né, difíceis, traumáticos, desafiadores, mas no meu caso não, com essa história que eu ouvi. E eu já tinha, como eu disse, feito terapia, inclusive trabalhado com regressões e nada, né, sobre este período, sobre este território. Logo, eu tinha a conclusão que, ok, eu não tenho essas experiências adversas
nesse período do tempo. Nenhuma demanda nessa parte. Nenhuma demanda. Lê do engano. Eu falo, gente, as pessoas só têm 2 tipos, né? As que têm problemas e têm consciência que têm problemas, e as que têm problemas e não sabem que têm problemas. Todos temos. Porque todos temos nossas questões, né? Todos temos nossas questões, e eu acredito que isso é muito bom, porque é através delas que a gente cresce. Talvez seja esse o propósito da vida, né? Sim. Trabalhar as questões que temos e evoluir. E evoluir a partir sair delas. dela, né, melhor do que entramos, Com né? certeza. É. Então, foi numa experiência específica que americanos estavam trazendo esse conhecimento mais aprofundado aqui para o Brasil. Então, eu, enquanto terapeuta, eu já estava muito focado na linha de traumas, principalmente na infância. Tinha uma ideia, poxa, uma rejeição pode trazer um problema, um parto muito traumático pode trazer uma questão. Mas eu já tinha descartado isso na minha história. No seu caso. No meu caso. Até que, então, eu conheci esse especialista, né? E no último dia daquele treinamento que a gente teve aqui, nós fomos colocados em uma determinada postura física, né? Uhum. Vocês vão ficar dessa forma específica. Então ele colocou o nosso corpo daquela forma específica. Todos do mesmo jeito. Todos do mesmo jeito, toda. exato. Uhum. Alguns toques específicos eram dados na cabeça de cada participante, né? E quando isso foi feito comigo, eu acredito que não durou ali 3 minutos, eu comecei a entrar num desespero que eu perdi o controle sobre o meu corpo. Uau. Né? Então eu comecei a me debater, gritando, vou morrer, socorro, por favor me ajudem. E era uma coisa incontrolável, sabe quando vem assim aquele desespero visceral? É realmente como, igual aquela pessoa que tá numa crise de pânico. Uhum. Não adianta falar calma, Uhum. a pessoa tá tomada por uma série de sensações e reações que ela não consegue controlar. Até que então veio aquele facilitador, que ele teve uma conversa comigo, ele sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que estava acontecendo, Uhum. mas todo aquele medo, né, sendo colocado naquela postura, sendo dado aqueles toques, ele só havia despertado as minhas memórias de nascimento através do meu corpo. Uau. Até então eu não conseguia imaginar. Você consegue imaginar que a gente consegue resgatar essas informações com toques específicos, com posturas específicas? É muito curioso, né? A gente fica assim, como, né? De que maneira, né? É difícil até de acreditar. Sim, porque nós armazenamos memórias de diversas formas diferentes. Mas o corpo é muito especial, né? Sim. O corpo é muito sábio. Gente, é muito incrível, né? Sim. Eu fico assim, imaginando, fico com vontade de me submeter a algo a do esses tipo. processos? Sim, Porque se eu dissesse a você anda de bicicleta? sim. Ok, pode ser que você esteja um tempo sem andar, Uhum, ok? Se você aprendeu quando você subir em cima de uma bicicleta, você sabe. uhum. Isso se chama memória de procedimento, não é uma memória lembrada com uma narrativa, é uma memória procedural. O corpo, ele aprendeu como fazer aquilo. Uhum. Então é por isso que através daquelas posturas de toques específicos que acontecem, né, em regiões, por exemplo, específicas quando a gente está prestes a nascer, nós temos uma compressão no crânio, independente se eu nasci de cesárea ou não. Primeiro eu encaixei, eu fiquei ali. Sim. Entende? Sim. Então existem essas informações. Padrões, né? Padrões. Uhum. Isso na fáscia do músculo, nas células. Então são memórias muito diferentes daquelas, como se eu pudesse perguntar para você, para os telespectadores, como foi a sua formatura? Qual um brinquedo que você se lembrava na infância? Qual é a primeira vez que você lembra de um Natal ou de ter tomado uma bronca de um professor? Né? Essa já é uma memória que contém uma narrativa. Uhum. Esse período específico que está no campo do que a gente chama de memórias implícitas não possui uma narrativa. Perfeito. Então, as memórias são fragmentos de sensações, de emoções, né? Às vezes elas aparecem como imagens difusas, sons, cheiros. Então, a gente precisa entender isso. E até aquele momento eu não compreendia muito bem isso. Sim. Tem um período chamado mente absorvente inconsciente até os 3 anos, que é quando a gente ainda não se lembra com consciência das coisas, né? Mas não significa que elas não tenham deixado marcas, né? Exatamente. E eu não sei se você sabe, né, o porquê de até os 3 anos, porque estruturas específicas do nosso cérebro não estão amadurecidas o suficiente. A parte da memória de fato, com palavras, né? Com narrativas. Exatamente. Como a gente consegue contar algo que aconteceu lá atrás. E inclusive houve
uma discussão médica por muito tempo, porque essas memórias pré-natais em processos terapêuticos vinham esses fragmentos. E sempre foram consideradas memórias fantasiosas. Como, né? Se ainda não tinha amadurecimento do hipocampo, como que ele vai conseguir lembrar detalhes do próprio nascimento? Exatamente. Outras estruturas, Faz como sentido, o né, nosso sistema não está mielinizado, é um termo muito técnico. Da bainha de mielina. Exatamente. Como que vai se lembrar? Então foram consideradas fantasiosas durante muito tempo. Olha só que até a gente realmente ter o entendimento de como isso se armazena. Né? São em estruturas de maneiras diferentes em nós. Então, aquele medo que eu estava vivenciando, quando ele conseguiu me direcionar, ele se conectou a mim e começou a me direcionar naquele trabalho, a primeira palavra que eu consegui dizer depois de socorro, me ajudem, foi para mim mesmo: eu conheço essa sensação de uma vida inteira. Todas as vezes, eu fui um atleta profissional, eu fui um mesatenista profissional. Eu joguei por 18 anos, me sagrei campeão brasileiro, eu joguei em clubes na Europa, assim, eu tinha um sonho de ir para a Olimpíada, não consegui, e justamente foi o meu nascimento que pode ter me impedido de chegar onde eu queria. Eu vou te explicar. Que coisa impressionante. Eu joguei em muitos clubes do Brasil, joguei na Europa, como eu tô dizendo, e eu era conhecido por ser um cara muito dedicado. Então, em todos os clubes que eu jogava aqui no Brasil, eu era o cara que treinava mais. Não foi diferente na Europa. Eu cheguei a treinar lado a lado com pessoas que haviam sido pódios olímpicos, pessoas que foram campeões europeias, sabe? Então, o nível de dedicação, às vezes o meu era mais alto. Então, não era falta de se dedicar, falta de treinar. Mas o que acontecia? Quando, e muitas vezes num campeonato, onde eu tinha a percepção que aquele campeonato era importante, que eu precisava ganhar e que me levaria num patamar além, o meu corpo entrava numa resposta que vinha do meu nascimento. Então eu entrava, é como se eu perdesse a coordenação motora fina do meu corpo. Puxa. E ninguém conseguia entender. Porque é como se eu travasse e falar: aquilo tudo que você treina, que você joga, chega aqui só porque tá valendo, você não consegue desempenhar? Então eu fui chamado de pipoqueiro, leão de treino, covarde. Posso imaginar. Como as pessoas veem isso. Né? E obviamente que eu me culpava. Meus técnicos não entendiam. Claro. Meu pai não entendia. Eu não entendia. Era um outro idioma, na verdade, né? Exato. É um outro idioma. É um outro idioma. Que você traz, né? É um outro idioma. Completamente, né? Diferente do que as pessoas conhecem. É impressionante. Então, o que na verdade eu estava vivenciando eram duas coisas que aconteceram no meu nascimento. Né? Que depois eu vou voltar para essa história do atleta. Tá. Mas aquele medo experienciado, de acordo com o que ele foi me conduzindo, houve um momento que começaram a vir as imagens do meu nascimento. Eu me vi no nascimento. Eu vi a minha mãe desesperada, quando ela tomou a hack. Né? Porque o anestesista pediu que ela movesse a perna para ver se já tinha pego e ela não conseguiu. Ela começou a se desesperar. Vou ficar aleijada, vou perder meu filho, quem vai cuidar dele? Vou morrer, ele vai morrer. E o desespero dela não foi exteriorizado. Ela sentiu. E uma das características que acontece no nascimento, o bebê, ele é como uma esponja. Ele absorve tudo que está ao redor. Os sentimentos da mãe, o apoio ou a falta dele. O que está acontecendo com o pai, estando ali ou não. O que está acontecendo na sala de nascimento, a ansiedade ou a calma. Né? Então, muitas dessas coisas são absorvidas pelo bebê. Se houvesse uma frase que um bebê pudesse falar, quem é ele no momento do nascimento é: eu sou o mundo sou eu. Não existe separação das experiências que acontecem e do que ele vivencia. Então, tudo vai ficando acoplado. Absorve tudo. Então, eu comecei a perceber que ali, né, muito emocionado, que aqueles sentimentos eram da minha mãe. Mas calma aí, eu nunca ouvi essa história. Mas o meu corpo estava contando a história de quem atravessou aquilo. Eu ouvi cor do uniforme dos profissionais ali, eu ouvi o barulho do bisturi naquela bandejinha, né? Eu senti cheiro de sangue. Gente, que específico. Exatamente, porque isso são características da memória implícita que quando a gente vai incentivando elas de maneira correta, não é que a gente vai criando uma narrativa, mas nós vamos trazendo as informações do que aconteceu que estão registradas em nós. E que agora, com o repertório de adultos, você já consegue dar nomes. Exatamente, né? Que talvez em toda a sua vida isso esteve ali, mas, né, por muito tempo talvez você não soubesse o nome do bisturi.
Exato. Mas agora, como adulto, você consegue conectar com aquilo e fala, isso é o bisturi, isso é o cheiro do sangue. Você já tem referências, agora você sabe dar nomes, né? Sim, exatamente. E um acontecimento específico, conhecido como choque de anestesia. Porque a anestesia que a mãe toma, embora a peridural seja menos danosa, ela atravessa a corrente sanguínea e chega no bebê. Então, aquilo também acometeu parte dos meus movimentos, parte da minha potência, depois a gente pode falar acerca disso sobre o nascimento. E era exatamente isso que era revivenciado cada vez que eu ia. Nos momentos de alguma transição. Transição. Porque o nascimento é isso. É uma transição de um lugar para o outro. Sim. Você sai de um patamar, vai para o outro. Então, qualquer coisa que a gente chama de ativação simbólica, no meu caso, as finais de um campeonato ser importante, os jogos que eu interpretava como importante, eles traziam esse aspecto desta transição. Poxa, se eu ganhar esse campeonato, eu vou assinar aquele contrato com aquele patrocinador. Sim. Se eu ganhar esse campeonato, eu vou para aquela seletiva que vai me levar no meu sonho. Uhum. Se eu ganhar esse campeonato, eu vou para a seleção paulista, para a seleção brasileira. Então, eram coisas assim, né, que foi se acumulando e, óbvio, a gente vai criando mais crenças, era um peso que eu colocava em cima de mim. Eu devo ser uma porcaria. Eu não devo valer nada, eu não devo ter realmente talento. E eu tentava compensar isso treinando mais. Que era mais um peso que eu colocava. Vicioso, na verdade, né? Um labirinto sem saída. Sim. Né? E aí começou a ficar claro quando eu falei, eu conheço essa sensação e eu experimentei ela, se não milhares de vezes ao longo da minha vida. E esta transição, por exemplo, né, do nascimento, sempre em momentos de transição, os nossos padrões de nascimento, eles vão estar presentes ali na vida de uma pessoa. E pode ser um casamento, pode ser um divórcio, pode ser a mudança de um emprego, pode ser a promoção dentro de uma empresa, pode ser uma mudança de cidade, pode ser ter um filho. Tudo que leva, né, a este senso de uma transição, de um passo além na vida, de algo vai mudar. Entende? Então, os nossos padrões de nascimento, eles costumam se apresentar nesses momentos e a gente nem tem ideia. Imagina, né? Quem é que pensa nisso, Manuel? A gente vive sem nem se dar conta, sem nunca imaginar, sem nunca... É muito interessante. A gente não tem ideia do tanto de coisa que está agindo, né? Na nossa existência. Exatamente. Ficaria, acho que, mais fácil da gente imaginar isso, Isa, porque todos nós viemos da experiência do encontro de um espermatozoide com um óvulo. Sim. Né? A menor célula do corpo humano com uma das maiores. E a partir dali, da fecundação e da divisão celular, até trilhões de células, um corpo formado no nascimento, em apenas 9 meses. Em nenhum outro momento da vida a gente vai se desenvolver tão rápido e vai se desenvolver tanto. E é um período muito sensível, onde todos os acontecimentos, não só o que a mãe sente, porque o que a mãe sente é transmitido via a corrente sanguínea, os hormônios. Sim. Né? E a gente tem pesquisas hoje de mães ansiosas, de mães depressivas, o quanto, inclusive, altera estruturas cerebrais. Então, eu costumo dizer que o útero é a nossa primeira sala de aula sobre a vida, né? E a gente pode usar essa analogia. Quando eu vou para essa sala de aula, o meu professor, ele é tranquilo, ele é pacífico, ele é calmo, ou ele é agitado, ou ele é estressado, ou ele é deprimido. O ambiente é calmo, é silencioso, eu tenho a oportunidade de aprender, ou é tudo um caos, vivido como se fosse um caos? Pode ser até perigoso, é perigoso. Então tudo isso vai moldando as nossas bases emocionais, que vão se transformar nas nossas bases comportamentais, né, psíquicas, psicoespirituais. Então, realmente a mãe natureza agindo. Olha, isso aqui é uma preparação para o que te espera lá fora. Né? Mas muitas vezes só acontece ali naquele período. Ok? É como uma casa, ela tem as suas fundações, ela tem a sua estrutura. É a parte mais importante. Né? Então, a infância é um período extremamente importante. Só que já sofre influência disso. Sim. Já sofre essa influência. Então, conforme for a minha infância, principalmente até os 3 anos, pode amenizar muitas das coisas que aconteceram ou podem reforçar. Né? E muitas vezes os pais
não tem a noção do que um bebê está comunicando. Às vezes é algo que ele passou na gestação, é algo que ele passou no nascimento. Hoje existem trabalhos feitos com bebês recém-nascidos, né? O quanto antes a gente começar, melhor. A criança, ela demonstra através de suas brincadeiras muito da sua experiência de nascimento. Muitas tentam completar o que ficou incompleto, corrigir algo, né? Começa a observar crianças brincando com túneis. Elas estão falando sobre o nascimento, elas estão querendo contar alguma história. A gente tem vários vídeos. E nada é acaso, né? Elas adoram aqueles túneis, né? De passar de um lado para o outro e tal. Elas estão recapitulando, não é? Recapitulando o nascimento. Que coisa incrível. Tem um instituto nos Estados Unidos, na verdade uma clínica, chama BEBA. Agora eu esqueci exatamente o que a sigla significa. Mas ela foi fundada por precursores do campo da psicologia pré e perinatal no trabalho apoio a famílias, bebês e crianças. Então eles têm 30 anos de filmagens e relatos, né, dessas brincadeiras, esses bebês tentando expressar o que sentem, essas crianças demonstrando o que acontece com elas e ao que os pais confirmam, e está tudo lá na brincadeira. Sim. E foram desenvolvendo um trabalho incrível, né, que já pode ser feito muito cedo e a gente pode prevenir décadas de sintomas. Que incrível. Eu conheci minha história de nascimento com 33 anos, né? Eu já tinha abandonado minha carreira de atleta profissional e foi frustrante. Porque eu me culpava muito. Eu falo, o que eu fiz? Onde eu errei? O que faltou? Sim. Não foi tranquilo. Mas depois de ter essa informação, algo ficou muito mais leve dentro de mim. Poxa, não fui eu. Foi uma experiência que eu passei. Que a propósito, como a gente estava falando antes aqui, né? Sim. Talvez eu deveria ter passado por ela. Né? Chegou o meu momento de descobrir. Porque também essa experiência de ser atleta, de perder, me tornou uma pessoa mais ávida pelos meus objetivos. Eu aprendi a correr atrás. E sabe que quando você diz isso, né, eu fico pensando, se não tivesse sido dessa forma, talvez nós não tivéssemos também o terapeuta. Com certeza. Não é? Com certeza. Então, de alguma maneira, por alguma razão, precisava ser assim para que nós tivéssemos o terapeuta também, além do atleta, né? Então, são processos que vão startando em nós, né, a continuidade da nossa história. E você sabe que é interessante você estar falando sobre isso, especificamente da tua história de atleta, porque o meu filho joga basquete. E ele vai fazer 13 anos no mês que vem, né? E ele está num momento repensando um pouco se é isso, se não é isso, por uma série de acontecimentos, né? E hoje eu falei para ele, filho, como você está? Porque claramente a saúde vai mostrando algumas coisas também, sabe? Eu tenho muita crença de que o corpo fala. Então que as doenças são mensagens e que quando a gente entende as mensagens, elas se vão. Muitas vezes até sem uso de remédio, em vários casos. Então eu estava nesse processo com ele, né? O que será que essa tosse tão forte, tão recorrente já há tanto tempo, tem vários dias que não vai... O que será que ela pode estar querendo dizer, né? O que seria se você perguntasse agora para o seu corpo, né? E aí ele vai dar um mergulho interno, volta, ele falou, tá falando para eu relaxar. Eu acho que eu tô muito tenso. Né? E aí a gente avançou, busquei alguns significados, né? E ele falou, mãe, é impressionante, isso que você falou aí de pulmão tem tudo a ver com o que eu tô vivendo. E aí ele trouxe uma coisa que foi muito especial, ele falou assim, mas sabe que pensar em trocar de esporte me dá uma sensação muito triste, porque parece que eu vou jogar fora tudo que eu fiz até aqui. E aí eu falei para ele, todo o preparo que você adquiriu nesses anos, né, de basquete, físico, mental, emocional, só servem para o basquete? Não. Porque muitas vezes a gente trocar alguma coisa na vida é continuar. Não é acabar, não é frustrar necessariamente. Claro, é uma despedida, né? Foi para outra coisa. Mas, assim como eu vejo a tua história, de alguma maneira, uma continuidade. Sim. Porque imagina você trazer tudo isso sem a tua história como base. Certamente você poderia fazer, né? Fazer um trabalho e seguir. Mas é tão impactante quando você traz essa história tua. Então eu penso que
por alguma razão, o propósito era esse. Sim. Era para ser exatamente como foi, né? Embora talvez tenha alguma dor, né? Em não conseguir o que se almejava, né? De alguma forma, naquele momento, né? Mas dá muito significado e muito sentido até para essa dor quando você hoje faz o que faz, né? Com certeza, né? É muito incrível. E a vida nos traz dor. E existem dores que nos fazem crescer. Dores do crescimento fazem parte da vida, né? Mas eu fui procurar terapia justamente por problemas no final da minha carreira, porque chegou num nível que eu estava em depressão, estava jogando na Europa, eu tinha sido o melhor atleta de toda a liga, tinha saído invicto, só que terminava um jogo, eu ligava para os meus pais no Brasil chorando. Eu não tinha mais prazer de jogar. Eu estava ganhando por raiva de um gerente que a gente tinha, né, o diretor do nosso clube, porque ele pressionava demais. Então, se você me perguntasse na época e falasse sobre terapia, eu falei, isso é pra louco, isso é pra fraco, isso é pra quem não tem força de vontade e não sabe o que quer na vida. Olha como a vida nos conduz, olha o lugar, a poltrona que eu estou sentado hoje. Olha que interessante. Né? Então, foi aí que eu fui procurar os primeiros processos terapêuticos, foi aí que eu fui me encontrando nesses processos, foi aí que eu vi que o esporte eu já não queria mais, e um tempo depois eu descobri isso, e realmente aquilo me trouxe um alívio muito grande. E é uma continuidade. Sim. Porque todo aquele atleta, aquela dedicação daquele atleta dedicado, hoje eu transferi para essa área. Sem dúvida. Né? Então, assim, é algo que sim continua, e a gente tem o nosso tempo também para organizar essas despedidas, porque existem sonhos que foram frustrados. Quando a gente se dedica a algo, a gente se entrega a algo, né? Tem muito de nós ali. Muito, muito. E como é que você saiu naquele momento daquela crise que foi startada no processo que você estava contando naquele momento da posição, né, dos estímulos em locais certos, toques certos em locais certos? Como é que saiu daquilo ali? Você terminou como? De que jeito que foi adiante naquele momento? Bom, a habilidade de quem estava conduzindo, né? Ele era muito hábil no que estava fazendo, era uma pessoa que conhecia bastante daquilo. Ele conseguiu me conduzir de uma maneira muito assertiva, né? Mas eu também me deixei ser conduzido daquela maneira, né? E assim, foi um processo que eu acredito que em meia hora ele tinha tido tantas experiências que eu vi, minha mãe vi isso, vi aquilo, e aquelas sensações, eu terminei com uma alegria pela vida que eu não me continha. Né, que eu nunca tinha sentido uma alegria de estar vivo como naquele momento. Uau. Que é algo natural em nós. Só que as experiências adversas, elas criam uma barreira para isso. Né? Elas bloqueiam esses estados naturais em nós. Foi um processo muito lindo. Mas o mais interessante foi que eu não cheguei em casa e contei depois para os meus pais. Eu levei um tempo. Né? E aconteceu espontaneamente. Um dia minha mãe tinha pedido que eu levasse ela num determinado lugar, a gente passou na frente do hospital e ela disse, você nasceu aqui 2 anos depois daquele evento da postura. Eu falei, eu sei. Ela falou, você sabia que no seu nascimento eu fiquei muito nervosa? E eu disse assim, e agora você vai me contar? Por que você não disse isso antes? Nunca me contou isso. Olha que coisa curiosa. Menino, eu achei que eu ia morrer, isso e aquilo. E aí eu continuei a história. E ela, como você sabe? Eu falei, mãe, eu estive lá. Mas como você sabe? Aí eu contei. Eu estava lá também. Eu estava lá. Eu fui o protagonista daquilo. Uau. Né? E o legal foi ter essa constatação, sabe? De que realmente não é uma coisa da tua cabeça, imaginação, fantasia. Não é. Mas que era realmente o fato. Sim, e a minha história não é única, porque eu acompanho aí dezenas de milhares de pessoas e eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Quando tem, às vezes, uma mãe ou um pai para constatar, para confirmar alguma coisa. Porque as memórias, como o corpo guarda, é do que realmente aconteceu na perspectiva da experiência de quem atravessou ela, não de quem viu aquilo pelo lado de fora. Na perspectiva da criança, né? Exatamente. Na perspectiva da criança. Eu tive uma pediatra muito querida, que também já sentou aqui, e a gente já trocou uma conversa incrível, e ela passou por um processo de câncer. E ela disse que quando estava assim, realmente num olhar muito novo para si, porque também são esses os convites de processos assim, né? E entendendo realmente o que era importante na vida, porque acho que a gente tem essa chance, né? Em algumas situações tão dramáticas até. Ela falou assim, quem é melhor para me conectar comigo mesma do que quem me conheceu por dentro? Meus filhos.
Eu achei tão bonito isso, né? Dentro disso que você está trazendo, Sim. ela estava contando como se fosse uma novidade. Você estava lá dentro vivendo tudo aquilo com ela, né? Então, assim, como assim, né? Como que você sabe? Eu estava lá. Eu estava lá experimentando absolutamente tudo, né? Sentindo absolutamente tudo. E sem reservas, sem possibilidade de se defender de qualquer coisa, né? Totalmente entregue, né? Entregue, vulnerável, impotente, né? Porque, como você disse anteriormente, hoje eu consigo dar o nome bisturi, hoje eu sei que aquele é o cheiro de sangue. O bebê, ele só vivencia aquilo. Ele não tem a potência que tem um adulto para se defender, para dizer algo, para falar, espera, não faz isso que me faz mal. Então, ele é um ser muito vulnerável. Então, além eu estive lá, mas eu estive lá sendo um bebê, sem defesa nenhuma. Exatamente. E é como essas experiências se interiorizam em nós, né? Porque é um período muito sensível. Sim. Vou te contar uma curiosidade. Quantos anos têm seus filhos? Eu tenho só o Petrus, que faz 13 mês que vem. 13. Crianças, com ele já não dá mais desta forma, mas crianças mais ou menos até uns 5 anos. Se você prepara um cenário, se você realmente se conecta a elas e pergunta como foram as experiências vividas no nascimento, na barriga, elas contam muita coisa. Uau! Elas ainda se lembram de fragmentos e resquícios. Que coisa incrível. Elas contam ainda. Eu tenho uma sobrinha que acabou de completar 5. Experimenta. Talvez a gente possa fazer essa tentativa, porque pode ser que venham coisas ainda interessantes. Eu estava trabalhando com uma criança. Eu só trabalho com a criança, eu trabalho com os pais. Né? Eu sempre incluo eles, porque a gente vai falar sobre o período pré e perinatal, e eu preciso deles ali também, né? Para eles entenderem a fundo o que está acontecendo com a criança. Às vezes são dinâmicas familiares que estão incentivando aqueles sintomas e eles nem sabem, né? Então, eu estou trabalhando com uma criança, mas comecei com os pais e tive uma história muito importante sobre a gestação dessa mãe. Né? Então, ela também estava muito emocionada e eu cheguei, em algum momento eu quero que você conte isso para o seu filho. O que aconteceu? O que você sentiu? E você pergunte o que ele sentiu. Ele tem 8 anos. E ela ficou, sabe, um olhar meio cético. Mas ele é muito agitado, ele não vai prestar atenção. Eu falei, você é mãe, você vai saber achar um momento. E você vai notar uma tônica diferente nele quando você começar a contar. Depois você vai me contar, que daí a gente vai seguir as sessões. Ela disse que quando Era como um dever de casa. Exatamente, exatamente. Quando ela foi contar pra ele, porque primeiro eu trabalho com os pais antes de trabalhar necessariamente com a criança. Eu preciso me inteirar mesmo dessa perspectiva biográfica deles, mas tem histórias importantes. Não, a minha pergunta era só se isso ia acontecer com vocês juntos, com você presente, ou se ia ser em casa e depois te contar. Se ela não conseguisse, só ela e o filho, eu ia fazer junto, mas ela conseguiu e ela me relatou. Ela falou, no momento que eu comecei a tocar no assunto que aconteceu com 10 semanas de gestação, 10 semanas, os olhos dele começaram a marejar. Ele se emocionou. Por quê? Porque você se sintoniza com aquela história. Né? E aí ela perguntou como ele se sentia, ele trouxe uma pilha de emoções que estavam lá. E até isso ser ouvido continua lá em nós. Entende? Atuando, agindo, às vezes com alguns boicotes, às vezes com alguns sintomas, alguns travamentos, como foi o teu caso, né? Se sentia ali travado nos momentos de decisão, né? Sim. E a gente não tem ideia de onde vem. Não tem ideia de onde vem, né? Eu costumo dizer assim, memórias pré-natais não são memórias que você se lembra, são memórias que você revive nos seus comportamentos, nas suas atitudes, nas suas ações. Quando o estresse chega para você, como você reage frente ao estresse, como você reage frente a adversidades. Aquela programação, aquele aprendizado inicial, tem muito dele aqui. Sim. Que foi reforçado ou amenizado ao longo da vida, mas tem muitos desses resíduos no hoje, em todos nós. Né? Então, é um lugar que assim, nos agrega muito em conhecer, né? Sendo futuros pais, estando gestando, né? Sendo pais de primeira viagem e gestando um filho, tendo filhos, porque nunca é tarde pra gente fazer esse trabalho, sendo adultos. Sim, eu fico pensando em vários aspectos mesmo, né? Até da minha própria vida, enquanto você vai falando, eu vou pra minha, eu vou pro meu filho, fica um misto aqui, né? De insights acontecendo, né? E eu tenho uma pergunta. Você acha que
A personalidade, o temperamento, o jeito de cada pessoa é algo que é definido por essa experiência intraútero? Sim. Na sua forma de entender? Não só, mas ela se inicia de uma maneira muito marcante ali. Muito marcante. Mas eu nasci de cesárea. Talvez outras pessoas nasceram de cesárea. Talvez não, muitas outras pessoas. Não necessariamente o que aconteceu comigo vai acontecer com elas. Pode acontecer de uma outra forma. Sim. Né? Então, a gente poderia falar de cesárea em termos gerais, o que pode acometer a maior parte das pessoas, mas nós vamos interiorizar as nossas peculiaridades. Né? Então, eu queria te contar um caso, uma história. Ela é meio triste, mas ela é muito elucidativa. Então, eu, em certo momento, trabalhei com um par de gêmeos idênticos. Então, eram 2 meninos, né, de 14 para 15 anos. Eles vieram porque eles estiveram envolvidos em um acidente trágico de carro onde a mãe veio a falecer. Puxa. O pai ficou só ferido, a mãe chegou a falecer e eles só escoriações. Eles foram gestados no mesmo momento, no mesmo útero, na mesma mãe, na mesma alimentação, mas o trabalho com um foi completamente diferente do trabalho com o outro. Que coisa incrível. Completamente diferente. Então, quando a gente, com aquele que patinou mais, vou chamar assim, a gente foi rastreando algumas coisas e chegamos até o período pré-natal, a posição que estavam dentro do útero, quem foi fecundado primeiro, a forma de nascer, como um percebeu uma situação, como o outro percebeu. É muito individual. Sim. Embora estando no mesmo lugar, entende? Sim. E sim, muito do que a gente vivencia, a gente vai ter tendências na nossa personalidade. Tem coisas muito marcantes ali que se influenciam. Eu falo, gente, é humanas, não é exatas. Então, às vezes, uma mesmíssima experiência acaba sendo absorvida por um de uma forma e por outro de outra forma. Completamente É diferente. incrível, né? Sim. É impressionante. Eu acho até que talvez a química cerebral, né, os nossos neurotransmissores, né, devem ser impactados por tudo isso. Né? Sim. Estruturas cerebrais podem aumentar de tamanho, diminuir de tamanho, mudarem sua estrutura, dependendo do que a gente vivencia nesse período, porque a gente é muito frágil. Sim. A gente não tem defesa nenhuma. É o momento de construção da nossa neurologia, da nossa biologia. Assim, ainda tão aberto, tão, né, no vir a ser, né? Sim. E assim, eu queria deixar um recado para amenizar um pouco isso. Ai, meu porque, Deus, assim, faz como? Na verdade, eu tava pra te perguntar como é que você ficou hoje nas suas situações de passagem e transição. muito diferente. Agora eu as desfruto, agora eu conquisto os meus sonhos, agora o processo acontece. Não tem Isso é mais legal. aquele travamento emocional. Foi superado completamente. Sim, foi elaborado assim em múltiplos níveis, né? A gente começa a se perceber, eu comecei a me perceber muito diferente na vida, e isso foi o que realmente me encantou nesse campo, que eu falei, cara, eu vou mergulhar de cabeça, corpo, mente, alma, tudo, porque mudou muito a minha vida, a maneira como eu comecei a perceber as pessoas. Não foi só essa experiência, a maneira como eu passei a me sentir. A maneira como eu passei, né, coisa que está no meu livro, a me relacionar com as minhas emoções. Né, foi muito diferente, porque eu simplesmente antes ou vivia no mundo racional ou era sequestrado pelas minhas emoções. Então, algo diferente começou a acontecer comigo. Então, a minha vida começou a se repaginar em muitos aspectos, não só esse. Que interessante. Né, porque reverbera. Né? É difícil, depois de ter tido uma experiência dessa, saber da importância desse período, você olhar para um ser humano da mesma forma, você olhar para uma criança da mesma forma. Né? A sua visão, ela amplia muito. Então, algo começa a ser diferente, sabe? No relacionamento consigo, com os demais. Que lindo. E o que eu queria dizer, deixar assim... um recado, sim. eu ia falar, eu quero saber o recado, perdão que eu falei, deixa eu saber o que aconteceu no fim da sua história, entre aspas, né, no ponto colocado, mas o recado. Porque assim, quem é mãe como você, começa a ouvir sobre isso, é inevitável você pensar não só na sua história, mas na do seu filho. Inevitável. Então, é mais denso. É. Porque quem não é pai, quem não é mãe, é sua própria história. Quem já é inevitável. Nossa, avassalador, eu diria. Você fica aqui num... Eu fiz isso, aconteceu aquilo, meu Deus, qual o impacto, o que pode acontecer, mas também tem a minha história. Né? Então, assim, pega leve, né? Vocês não sabiam de tudo isso antes. Essas informações estão longe de vir para trazerem culpa, mas para trazerem uma luz, para trazer um caminho, para trazer que é possível e isso é passível de transformação.
Isso, é esperança, né? É esperança, Eu exatamente. acho lindo como você coloca aqui, aprenda a se relacionar com suas emoções e equilibre sua vida. Essa palavra tem uma relação muito carinhosa com o equilíbrio, porque eu acho que é exatamente isso o que a gente precisa buscar. E mesmo quando a gente, diante de uma informação como essa, né, fica desesperado, a gente já está indo no caminho contrário do que é para ser, né? O caminho, na verdade, a busca é de equilibrar-se, né? É encontrar aqui, talvez, mais um recurso para o equilíbrio, para aplacar algumas coisas, curar algumas feridas, ressignificar, né, algumas histórias, algumas questões. É lindo. Eu vejo como um recurso, um caminho, mais um caminho lindo para a gente se conhecer e melhorar. Muito bom, muito bom. Você tinha dito algo no início sobre a sua metodologia, a não permissividade e também a... Não autoritarismo. Não autoritarismo, né? Eu sou muito desse de andar no caminho do meio. E talvez tenha sido isso também que nos conectou muito rápido, né? Porque tivemos pouco tempo, né? Mas rapidamente a gente se conectou, assim, de alguma maneira a gente percebeu que tinha alguma coisa interessante, né, na nossa trajetória. E eu vejo isso, eu vejo que nós viemos, né, de uma educação muito repressora, a maioria de nós, Sim. né? Anos 80, 70, 60, se foi indo mais para trás, cada vez mais repressor, né? E quando chegou agora, nos últimos 15, 20 anos aqui, começou a ter um boom de informações, até por conta da internet, das redes, né? E acessamos pesquisas e descobrimos que não sabíamos absolutamente nada sobre a infância, sobre as crianças, ainda não tínhamos nem chegado no pré e perinatal. Estávamos falando das crianças, que é aquilo que eu falei antes nos bastidores. Como é que a gente conta o tempo de vida de uma criança a partir do momento que ela sai do útero? Porque ela viveu quase um ano ali, né? E que isso tudo, mais do que nunca, agora a gente sabe, deixa sua marca, né? E a gente começou então a ter o olhar da criança, a perspectiva da criança nas situações, nas relações. Para mim foi um grande divisor de águas, né? Montessori foi uma grande inspiração para mim nesse sentido, assim. Os estudos de Montessori, eu descobri que aquilo que eu tinha por conceito de educação, na verdade era muito mais próximo de adestramento. Que é, muito bem, você foi obediente, parabéns, você fez o que eu mandei. Né? Ou então vai ficar de castigo porque não fez o que eu queria. Isso não é educação, isso é adestramento. Mas eu não sabia também. Tive a sorte do meu filho chorar tanto no início, né, que me levou para esse caminho de estudo. Então, enquanto ele ainda era um bebê, eu estava consumindo esse tipo de informação. Então, eu tive a chance de viver com ele já com mais consciência disso tudo. Essa parte da infância. E foi especial, porque era assim, eu saía para caminhar. Ele tinha 1 ano e meio, então ele queria parar para olhar uma formiguinha, para coletar uma pedrinha, um graveto, para sentar num degrau, para descansar uns minutinhos, né? E eu não tinha a menor paciência. Gente, tá cada vez mais difícil andar com esse menino. Voltei pro meu marido, que eu tinha ido até a padaria e voltado. Então era uma coisa para ser 15 minutos. Demorou 45. Eu cheguei reclamando, né? Nossa, que coisa e tal. Aí meu marido falou, eu já não tenho paciência não, já pego logo no colo. 2, assim, muito parecidos, eu e meu marido, né? E aí, nesse dia, eu estava lendo um livro da Montessori, e não por acaso, porque não existe, né? Naquele momento, eu estava numa parte que falava sobre o andar da criança. Faltou escrever Isa em cima, assim, na página, porque tudo que ela falava ali era pra mim, era do tipo, se você saiu para que a sua criança pudesse dar um passeio, nada mais justo do que ela determinar o ritmo. Se você saiu para que ela passeasse, ela determina o ritmo, ela tem a chance de fazer as suas pausas. Talvez seja a primeira vez que ela veja uma formiga e o seu corpo possa ir até ela. Porque antes ela via, mas estava inerte ainda, talvez no colo, talvez, né? Então talvez seja a primeira possibilidade de seguir aquilo que interessou os seus olhos, porque já tem o domínio do próprio corpo. E eu fui... Marido, aquilo que eu falei não é assim não, peraí, volta aqui. E eu nunca mais caminhei com meu filho da mesma forma. Então foi um conhecimento muito avassalador ali naquele momento, sabe? Que eu fui vivendo visceralmente. Eu consumia as páginas e ia mudando cada dia com ele. Então eu sou muito grata. De todo modo, isso foi vindo, meio que se popularizou um pouco na internet, numa bolha, né? Não estamos falando de Brasil inteiro, você sabe disso. Uhum. Estamos falando de uma pequena bolha de pessoas que tiveram a chance de acessar essas informações. Só que, como nós temos uma mente muito dualista,
né? Se não queremos o autoritarismo, que é contra a criança, acabamos caindo na permissividade, que aí é contra o adulto. E aí eu tava tão feliz que a gente tinha encontrado isso aqui, aí eu fui vendo a gente ir pra lá e eu falei, não. Então me deu realmente uma tristeza muito grande, sabe? De ver o movimento acabar indo pro extremo oposto. E o pior, aquelas pessoas que não enxergaram que isso tudo aconteceu, que ainda estão alheias a tudo isso, estão olhando isso aqui agora e achando que é a proposta da disciplina positiva, ou de Montessori, ou de... E estão falando, Deus me livre. Não quer. Então a gente está repelindo, inclusive, quem não entendeu o processo ainda, sabe? Então a disciplina do equilíbrio é uma resposta a esse movimento. A falar, gente, não é nem autoritarismo, nem permissividade. É o equilíbrio, sabe? É olhar para cada um e entender. Eu faço a metáfora do semáforo. Eu digo que o autoritarismo é sempre vermelho. Para. Não pode. Vai mexer, vai bagunçar, vai sujar, vai cair, vai estragar. A permissividade sempre verde. Vai, meu filho, é criança. A criança tá igual Tasmania aqui, destruindo tudo. É criança. Né? E a disciplina do equilíbrio é o sinal amarelo. Né? É o único que faz a gente pensar. Se você pega o sinal amarelo, você pensa. Qual o tamanho do cruzamento? Que velocidade está o carro de trás? Não é? Dá tempo? Quem tá vindo dos lados? Né? Se eu parar, ele consegue parar? Então, é o que te faz pensar, é o que te faz olhar, é o que te faz analisar as situações, né? Porque nem sempre é a mesma resposta. Você está na mesma situação, mas, vou dar um exemplo bobo. Uma criança está chutando a poltrona da frente do avião. Pode ou não pode? Senso comum, não pode, né? A criança tem 2 anos, ela está viajando há 8 horas, não tem ninguém na frente, ela está chutando fraquinho. Talvez pode. Sabe assim? Talvez você não vai mexer com isso agora. Então, tudo depende. Sim, exatamente. Eu preciso analisar, né? A nota 6 é boa ou ruim? Não sei. Tava só tirando 4, hoje tirou 6? Que bom. Não é? Pode bater no amiguinho? Não. Tá apanhando desse amiguinho há 1 semana. Pode. Demorou. Sim. Entende? Tudo depende de um contexto, né? Então eu preciso pensar. Quando eu tô numa ponta, eu não penso. Ou eu falo não pra tudo, porque tem que ter frustração sim, que tem que aprender que a vida não é fácil, o mundo é cruel, se não apanhar em casa, vai apanhar na rua, que é esse discurso que a gente ouve, né? Ou então eu defendo a criança do mundo cruel. Aqui eu defendo o mundo da criança, que vai estragar, quebrar. Lá eu defendo a criança do mundo cruel e protejo absolutamente a criança. Aqui não, o que eu penso, calma. Vamos entender? Vamos olhar? Vamos... Então, essa busca do equilíbrio na relação com a criança, né? no apresentar o mundo para essa criança que chegou. A gente é anfitrião, Sim. né? Como é que ela vai ter ideia de mundo? Eu lembro uma vez de um caso que eu estava atendendo, que o pai falou, mas o mundo não é bom assim, não. O mundo não é tudo do jeito que a gente quer. Eu falei, que mundo? O mundo de quem especificamente? Ele me olhou assim, como quem diz, existe outro mundo, né? Não, porque o meu mundo, ele tem alguns desafios sim, não tenha dúvida. Tem maldade, né? Mas as portas se abrem também. Eu tenho muita gente boa no meu mundo. Ele ficou olhando, eu falei, você tem que parar para pensar que agora existe um outro mundo sendo construído, que é o mundo do seu filho. E ele pode ser durão como o seu, ou ele pode ter uma coisa mais assim, de portas que se abrem como o meu. Porque são crenças, amigo. Foi tão bonito, sabe? Tão bonito que eu percebi que ele ficou processando aquilo, sabe? Porque ele não tinha nem consciência de que ele havia construído o próprio mundo. Quiçá que estava ajudando a construir o mundo do filho. Né? E agora você pode escolher. Como é que você quer que o seu mundo continue, que o mundo do seu filho seja, né? Então é lindo. Por isso que eu falei daquela história de quando a gente abre um portal de autoconhecimento, a gente começa a ter mais escolhas. Sim. Era nisso que eu estava me referindo, sabe? E eu acho que o que você traz é incrível. Bom, você começou me fazendo a pergunta antes de trocar de lugar. Vamos pro troca-troca, então? Vamos. Então vem pra cá. Bom, já que eu tô do lado de cá, e a gente estava falando da minha história, do meu nascimento, como é que foi o seu nascimento? Uau! Uau! Começo pelos relatos, né? Os relatos da minha mãe, que conta que eu
nasci de uma cesárea, que quando eu fui tirada, arrancada talvez do útero, né? Fez até um barulho de ventosa, assim, flop, de tanto que eu tava agarradinha lá dentro. E ela fala que eu chorei muito alto, muito alto, muito alto, a ponto da médica pediatra que me recebeu ali, falou: minha filha, se prepara que essa bicha é braba. Primeira coisa que eu escutei depois que eu saí do útero, pensa. Agora, depois que você falou tudo isso, você imagina as coisas que eu fiquei pensando, né? Né? E ela diz que, em teoria, eu sou a primeira filha desejada, ela queria, então ela disse que estava feliz, que ela queria gritar para o mundo inteiro que ela teve neném, que ela foi embora muito feliz, que ela queria. E alguns desafios também importantes, por exemplo, ela estava cursando pedagogia e faltavam algumas horas de extracurriculares lá para completar a carga horária. Uhum. E aí eu nasci. E ela pediu para o meu pai trancar a matrícula e ele não trancou. Então ela não concluiu. Uau. Embora tenha concluído moralmente, por não ter tido essas horas extracurriculares, ela não teve o diploma de pedagoga. Depois ela fez psicologia. Eu já tinha 14, 15 anos. Foi até uma experiência bem legal, porque acabei me envolvendo muito nos estudos dela. Mas ela não tem o diploma de pedagoga e isso faz parte dessa história, né, de alguma maneira. Não é curioso? Nem você nasceu de cesárea, eu nasci de cesárea. Sim. Mas olha quantas peculiaridades transformam a sua história em única. Sim. Né? Sim. Isso que é o interessante do processo. É muito peculiar, né? Sim, e caso um dia você venha chegar a explorar como este contexto de nascimento, que sim, envolve uma cesárea, mas também muitas outras coisas, continua reverberando na sua vida. Sim. De formas positivas e de formas que talvez, esse pontinho aqui eu posso transformar. Nossa, isso aqui eu nem sabia que estava acontecendo. Né? E que tinha a ver com aquilo, né? Ou então eu percebo o efeito e não sabia que tinha a ver com aquilo, né? Depois da tua explanação naquele dia que nos conhecemos, que foi, aliás, promovido pelo Dr. Ayrton, que eu adoro, que é o meu ginecologista querido e que virá também no podcast, eu tive um insight sobre o acordar. Até compartilhei contigo depois nas redes. Que acordar é nascer todos os dias, na minha interpretação, né? E eu sempre tive um desafio enorme de acordar. Não quero acordar. E adoro viver. O que não era nem muito lógico na minha cabeça, né? Mas sempre gostava de dormir. Acordar é sempre, a vida toda, um grande desafio. Né? Acordo mal, assim, parece que eu queria continuar dormindo. Não é nem que eu não esteja feliz, eu só queria continuar dormindo. E aí quando eu penso que eu estava tão grudadinha a partir da tua explanação, do teu compartilhar, e que eu fui arrancada lá de dentro, era isso mesmo, eu queria continuar dormindo, queria continuar lá dentro mais um pouco, queria ficar um pouco mais lá. Então já foi interessante só daquela tua primeira explanação, esse insight, essa conexão. Falei, pode ser isso, né? Então, de repente, no acordar, eu estou revivendo a cada vez a experiência do nascimento e de não desejar que fosse naquele momento ser arrancado dali, né? E talvez muitas outras coisas e histórias que o seu corpo registrou e você nem sabe ainda, né? Imagina. Sim. Eu fico com vontade já. Qual que é a posição? Já quero explorar tudo. E eu gosto muito, sabe, de me submeter a processos, claro, naqueles que eu né, vejo seriedade e coerência. Eu gosto, porque são camadas. Exatamente. De conhecimento e autoconhecimento, Sim. Né? E cada vez você vai tendo a chance de mais um ponto, mais um aspecto, mais um... Eu também não gosto dessa discussão que às vezes as pessoas ficam de... é uma ciência ou outra, é um caminho ou outro, é uma linha ou outra. Eu falo, a gente pode escolher para trabalho, né? Mas cada uma mostra algo sobre nós. Exatamente. Não é uma necessidade de excluir a outra que eu não decidi trabalhar. Ou de competição. Não é? Exatamente. São lentes diferentes, né? Pelas quais você vai se ver e aumentar o conhecimento sobre si, não é? Sim, você vai aumentar o seu repertório. Isso. Né? E tudo em prol do nosso crescimento. É isso. Eu adoro.
Eu também. Gosto muito. Muito legal. Essa era a pergunta que eu tinha para te fazer, porque assim, a gente poderia falar de uma cesárea em termos gerais, mas como você mesma trouxe a sua história, as suas peculiaridades, eu trouxe a minha, é muito único. Sim. Né? Mas, por exemplo, pesquisas feitas nas escolas da Califórnia com crianças nascidas de cesárea dizem 4 vezes mais eu não consigo do que crianças que nasceram por parto vaginal. Uau. Eu era uma criança que dizia muito eu não consigo. Mas a minha mãe, ela foi muito hábil em me ajudar com isso. É a experiência da infância que pode amenizar algo lá de trás. Sim. Ela foi genial no que ela fez para que eu saísse desse lugar. A gente sabe hoje que crianças que nascem de cesárea têm um microbioma diferente das que nascem por parto vaginal, porque não entram em contato com as bactérias da mãe. Né? Então, e a gente sabe a importância do microbioma hoje no sistema imunológico. Sim. Né? Então, nascer de cesárea, a gente já sai perdendo em relação ao sistema imunológico. Nós temos pesquisas que apontam que nascer de cesárea, por exemplo, a mulher ela tem 3 vezes mais chance de não amamentar. Então, isso também vai afetar, de alguma forma, o vínculo. Claro que pode ser compensado de outras formas, mas o contato inicial, ele é afetado. Né? E também vai prejudicar o sistema imunológico. Eu tenho o combo. Eu tive problemas com o meu sistema imunológico a vida inteira. Uau. Né? Que é algo que eu sempre tenho que tomar cuidado. Tive que mexer em microbioma, tive que mexer em muitas coisas para realmente conseguir. Mas quando eu penso nessas pesquisas, eu penso no meu background, como foi, eu falo, cara, tá ali. Tudo se explica. Né? Se explica. Então, isso são termos gerais. Sim. Mas dentro desses termos gerais, existe essa história única de cada um. Né? E isso precisa ser considerado nesse tipo de trabalho, nessa visão da psicologia pré-perinatal. Não é um único evento, então a gente também não generaliza. Né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, olhar o todo e trazer para o específico, né? Sim. Porque é a leitura que se fez, né? Eu falo da diferença do amor recebido e do amor percebido. Quando a criança já está no seio familiar, né? Às vezes... Da nossa parte, ela é a coisa mais importante do mundo pra gente, né? E como ela percebe esse amor, né? Porque às vezes é muito diferente. E o pior, não vai valer o amor que eu dei, vai valer o amor que ela recebeu e percebeu. Que ela percebeu. Que ela conectou e absorveu, exatamente. Esse é o mais desafiador, né? Sim. Eu não sei se você faz isso, mas eu tenho muitas vezes o costume de perguntar para as mães, na verdade, orientá-las a perguntar para os seus filhos se eles se sentem amados. Né? Porque, não, mas eu amo. Sim, eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas será que ele ou ela percebe, sente isso? São coisas muitas vezes distintas. Muito distintas. Né? Muito distintas. Eu tive uma experiência dessa com meu filho, quando ele... entrou no carro, eu estava indo levá-lo para a escola, e eu falei, filho, eu te amo. Aí ele, eu também te amo muito, mamãe. Aí eu falei, nossa, muito, né? Que delícia, esperava só um, também te amo, né? E por que você me ama muito? Isso recente, 12 anos, começo dos 12 anos. Eu falei, por que você me ama muito? Ele falou, porque você cuida de mim, porque você me ajuda e porque você concorda comigo. Cuida de mim e me ajuda, padrão. Porque você concorda comigo foi muito impactante. E aí eu falei, você me ama muito porque eu cuido, ajudo e concordo com você? Ele falou, isso é muito legal. E aí eu fiquei pensando, Manuel, em toda a minha trajetória para conseguir concordar com ele. Porque eu precisei aprender me comunicar, né? Embora seja desde muito criança uma comunicadora nata, né? Mas nas relações íntimas eu era muito do confronto. Também foi a minha referência de casa, né? Tive um lar bastante conturbado de pai e mãe. Eles tiveram muitos desafios, né? E então, e eu com uma personalidade tão forte, então eu sempre era aquela meio que do contra, meio que queria provar que não era aquilo, que não... E aí eu, com conhecimento, por exemplo, da programação neurolinguística, né? O rapport, acompanhar para depois conduzir, que nada mais é do que aprender a concordar. Eu também entrei na maternidade usando isso, né? Concordando
concordando, conduzindo, concordando mais do que conduzindo até. Porque algumas coisas não precisam nem ser conduzidas, basta você entender. E não é concordar com exatamente o que ele está dizendo ou fazendo, mas é com aquela perspectiva. Existe essa perspectiva aos 2 anos, aos 5 anos, aos 7 anos, aos 12 anos. Eu concordo com ela. Eu consigo concordar com isso aos 12 anos, né? E aí, ouvi-lo dizer isso com todas as letras foi muito impactante. Eu te amo muito porque você concorda comigo, sabe? E pensar que eu não concordaria se eu não tivesse parado para estudar, né? Então, assim, eu acho que olhar para tudo isso, olhar para os saberes, olhar para o que você traz, nos permite relações, vínculos muito melhores. Sim, muito melhores, muito mais saudáveis e muito mais assertivos. Não é? Eu posso trazer uma imaginação sobre isso que você disse? Claro. Quando eu ouço, né, que você concorda comigo, sejam lá quais forem os nossos sintomas, o lugar que a gente está na vida hoje é a nossa idade. Quando a gente volta para essa base que não é exata, é humana, se a gente volta para a base do ser humano, todos nós temos desejos básicos sobre a vida. Ser visto, ouvido, amado, tocado, validado, fazer parte. Concordar, às vezes, está querendo dizer muito sobre isso. Né? Eu vejo você. Eu entendo você, eu incluo você. Né? Então, isso realmente é o que cria conexões, é o que nos faz crescer, é o que nos apoia para a vida. É muito lindo, né? É muito lindo você trazer e falar, cara, é isso mesmo. Sim. Você é validado. Validado. No seu jeito. Exatamente. Na sua maneira de ser. Como você é. Pessoa. Né? É lindo. Que é muito legal. mais profundo, né, do que a gente pensa. Sim. É lindo. Tá bom, pode voltar para o seu lugar que eu tô com medo de ficar aqui. Antes da gente concluir, eu queria dizer que esse chá estava maravilhoso. Ah, que bom! Você vai me passar o QR Code porque eu vou comprar o meu. Que bom, querido, que bom, que bom. Fico muito feliz. Eu tenho um carinho muito grande pelo chá. Eu comecei a tomar chá pelo corpo físico, porque eu tinha um pouco de retenção hídrica, então bebia bastante líquido e acabava não eliminando na mesma proporção. Então foi por essa razão que eu comecei há uns quase 10 anos, descobri o chá. Mas depois ele foi me trazendo outros benefícios que eu nem imaginava. Por exemplo, eu era um pouco chocolatra, gostava do chocolate. Então não tinha nenhuma situação que eu visse um chocolate que eu quero. Pelo menos 1, 2, 3. Às vezes, se era uma situação que eu tinha liberdade, comia bastante, né? E aí, com o consumo diário de chá, passou um chocolate que eu, pela primeira vez, senti. Passo sem. E eu falei, opa, o que aconteceu aqui? E aí fui mergulhar um pouquinho no mundo dos chás, né? E descobri que tinham substâncias mesmo, até dopamina, né? Do próprio chocolate, açúcar e tal, que o chá de verdade da Camellia sinensis, né? O chá preto, chá branco, chá verde, liberavam. E que isso equilibrava, e trazendo esse equilíbrio, eu não tinha mais aquela necessidade do chocolate. Então, passo sem, sabe? E aí foram outras coisas, né? Depois ele convida a presença, o chá quente. Se você toma correndo, queima a boca. Se você deixa, esquece, vai fazer outra coisa, vai tomar, já tá frio. Então ele fala, para um pouquinho, fica aqui comigo, né? Então ele traz essas pausas e tal, e foi também um caminho muito especial de equilíbrio mesmo, sabe? Às vezes a criança tira a gente do sério dentro do nosso contexto, né, de mãe, toma um chá, depois você responde, sabe? Esse tempo que você para ali, ó, muda tudo, né? Porque diz que o que a gente faz nos primeiros 30 segundos podem ser as piores respostas. Se a gente esperar 30 segundos, a gente já tem tempo de ativar, né, o sistema pensante, porque nos 30 segundos a gente está muito no reflexo, né? Quando você para um pouquinho mais, você consegue ter uma resposta diferente, que você talvez não se arrependa, né? Então, é interessante. Então, é isso. Aí, essa paixão virou produto, né? Virou marca. Que então, legal. É de um lugar muito, muito especial para mim. Muito bom. Querido, nós temos um espaço para a entrega deste troféu Estrela Guia, que a gente sempre fecha o episódio perguntando, né? Esse caso que você escolheu trazer pode estar aqui, pode não estar aqui, mas
para quem você entregaria o troféu Estrela Guia? Ou seja, quem foi a pessoa que fez diferença nessa história e que realmente fez com que ela tivesse um antes e depois tão impactante? Olha, é uma pessoa que eu tenho muito carinho hoje, respeito, que foi... Hoje é um amigo pessoal, que foi a pessoa que me conduziu naquele processo. Uau. Eu entregaria a ele. Que legal, como é o nome dele? Iri Dolekamp, ele é holandês e mora nos Estados Unidos. Iri Dolekamp. Uhum. Que lindo. Então, ó, receba por ele. Vou vê-lo em breve. Uau! Muito bom. Obrigado. É isso, e que fique também como lembrança desse nosso momento aqui, desse nosso encontro aqui, né, de tanta iluminação que você nos trouxe sobre questões que a gente viveu num mundo ainda com pouca luz, né, lá intraútero. Não é? É. E a gente está trazendo um pouquinho de luz para esse lugar. Para esse lugar. Muito obrigada. E eu agradeço mais uma vez o convite, assim, a gente poder divulgar, difundir essas informações tão válidas das pessoas para ampliar esse repertório, né? Com certeza amplia o que você faz, agrega, né? Me deixa muito feliz. Não, conecta de uma maneira, assim, muito especial, muito especial. Eu fico, assim, com vontade de que, da mesma forma, quando eu descobri algumas coisas sobre a infância, né, comportamentos e tal, eu fiquei com vontade de contar para todo mundo, isso também me dá essa sensação. Eu falo, gente, todo mundo tinha que saber isso. Eu falo, a gente tira habilitação para dirigir veículos e não tira habilitação para dirigir vidas, porque pai e mãe dirigem vida. Não é verdade? Sabe? Então, isso aí devia fazer parte da habilitação, né, pra gente saber como é que faz, como é que conduz. E se eu já não fiz, como é que eu reparo, né? É muito especial, é muito lindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz. Gente querida, espero que tenha chegado aí esse nosso carinho, essa coisa tão boa dessa troca. Espero que vocês tenham também aprendido, crescido, se conhecido um pouquinho mais. E fiquem à vontade para explorar mais a fundo. Deixem as suas perguntas também aqui, deixe o seu like, encaminha para outras pessoas se essa mensagem te tocou de alguma maneira, e assim a gente vai iluminando, né, a vida de outras pessoas com conhecimentos que mudam a vida. Afinal de contas, esse espaço é para casos que merecem ser compartilhados. Então, gratidão sem limites por nos acompanhar, que Deus te abençoe e até a próxima.